Boa noite, eu sou a Nicole Lima e eu vou falar um pouco sobre o princípio multiplicativo, permutação simples e permutação com repetição. Mas bem, o que é o princípio multiplicativo? Ele é uma parte da análise combinatória. É o que determina de quantas maneiras diferentes o que você quer pode acontecer. Aqui no slide está dito o seguinte: se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então existe X vezes Y possibilidades. Portanto, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Vou aqui, para ficar mais entendido, vou dar aqui o exemplo 1. De quantos modos distintos posso chegar ao cinema do shopping, tendo 3 possibilidades de porta de entrada, 2 escadas rolantes e 5 bilheterias? É bem simples, você só vai multiplicar as possibilidades aqui, ó. Tenho 3 possibilidades de porta de entrada, você coloca aqui. Aí você multiplica pelas 2 escadas rolantes, então você bota bem aqui o 2. E tem 5 bilheterias, então você vai multiplicar por 5. Então 3 vezes 2 vezes 5 é igual a 30, ou seja, você tem 30 modos diferentes de entrar no cinema do shopping. Tem gente que faz com os tracinhos aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Então, eu também indico fazer os tracinhos, que é bem fácil. Eu vou dar aqui o segundo exemplo, e ele é um pouco diferente porque ele meio que tem uma regrinha aqui. De quantos modos distintos 6 mulheres e 4 homens podem ocupar o pódio? Um pódio assim de primeiro, segundo e terceiro lugar. Sabendo que uma mulher foi campeã. Tá vendo? Ele botou uma regrinha aqui. Então aqui vai tipo parecer com esse daqui. Só que agora a gente tem essa regrinha. Que o primeiro lugar tem que ser de uma mulher. Então quantas mulheres tem aqui? Temos 6 mulheres. Então, o primeiro tracinho que seria aqui, a gente colocaria um 6, indicando as 6 mulheres. Aí os outros 2 tracinhos, que seriam os 2 outros lugares do pódio, estão livres, não tem mais nenhuma restrição. Então, o que a gente pode colocar? Como já foi um aqui, a gente coloca 9, porque 6 mais 4 é 10. Mas como a gente já utilizou uma mulher aqui, sobrou 9 pessoas para o segundo lugar. E para o terceiro lugar, sobrou 8, porque a gente já usou 2 pessoas nos outros. Tá aqui, mais bonitinho para vocês verem. 6 vezes 9 vezes 8 é igual a 432. Pronto. Eu já dei uma explicadinha do que era princípio multiplicativo. Agora vamos para a permutação simples. E como o nome diz, ela é bem simples mesmo. Uma permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus elementos não se repetem, são distintos, é utilizada para determinar a quantidade dessas ordenações. Aqui a fórmula. A fórmula para determinar a quantidade de permutação simples é Pn igual a n permutado. Fatorado, quer dizer, desculpe. Aqui um exemplo. Quantos anagramas temos para a palavra pato? Mas espera ainda, o que é anagramas? Eu coloquei bem aqui. Os diferentes modos de organizar as letras de uma palavra são chamadas de anagrama, ou seja, de quantas maneiras diferentes a gente pode organizar a palavra pato. E a resposta é essa daqui. Assim como a palavra pato possui 4 letras, temos a fatoração do número 4. A fórmula bem aqui. P4 igual 4 fatorado, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Ela é bem fácil mesmo, é só você pegar a fatoração do número, ou seja, as letras que tem. Você conta e faz essa multiplicaçãozinha. Bem simplesinho. Tabuada de 7º ano. Agora vamos para a permutação com repetição. Ela, diferente da irmãzinha dela, ela é um pouquinho chatinha, mas também não é difícil. Vamos para cá. Uma permutação com elementos repetidos acontece quando em um conjunto de n elementos, alguns desses são iguais. Na fórmula para determinar o número de permutações com repetições, dividimos o fatorial do número total n de elementos pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem. Bem aqui. Aqui está a fórmula, para ficar bem mais bonitinha para vocês entenderem. Pn, bem aqui,
é o número de permutações de n elementos, que é praticamente isso daqui que a gente já fez. Aqui, esse A, B, C, tá aqui entre parênteses, são os números de elementos de cada tipo que se repetem. Exemplo, vou dar um exemplozinho. Vamos determinar quantas permutações existe para a palavra ovo. Aqui vocês percebem que eles estão pintadinhos, que é para identificar. Tá vendo? Ele de várias formas diferentes. Um número de permutação simples com 3 elementos é dada pelo 3 fatorado. Que 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. No entanto, algumas permutações se repetem e não podemos contá-las duas vezes. Para isso, devemos dividir o valor de P3, pois a palavra possui 3 letras, por P2, pois a letra O se repete duas vezes. Que aqui é o 3 fatorado e a gente divide pelo 2 fatorado. Bem aqui, tá vendo? N igual a 3 sobre 2... Desculpa. Tá aqui. Multiplicaçãozinha, aí depois você só vai colocar aqui os resultados. E você divide que vai dar o 3. Dessa forma, o número de permutação para as letras da palavra ovo é igual a 3. Simples. Bem simples mesmo. E eu cheguei no fim da minha apresentação. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha entendido pelo menos alguma coisa. Não sou professora ainda, mas eu espero que tenha ajudado você.